Bom, na aula anterior, nós começamos a narrar os elementos responsáveis pela crise do Segundo Reinado. Essa crise iniciou-se logo após o fim da Guerra do Paraguai. Com o fim da Guerra do Paraguai, aconteceu a ruptura política. Nós vimos que, no ano de 1867, quando a Guerra do Paraguai ela chega no seu ano crítico, Dom Pedro II ele convida o Duque de Caxias para liderar os exércitos brasileiros contra o Paraguai. A Tríplice Aliança passou a estar liderada por Duque de Caxias. E quem estava governando o Brasil no ano de 1867 eram os conservadores. Como Caxias era ligado ao Partido Conservador, no ano de 1867, quando Caxias foi convidado, os conservadores encontravam-se no poder. No ano seguinte, em 1868, o Dom Pedro manteve os conservadores no poder. Nós sabemos que, pelas regras da conciliação, tem que haver uma alternância. Então, se em 1867 quem estava no poder eram os conservadores, no ano de 1868, quem deveria governar o Brasil eram os liberais. Dom Pedro não fez isso. O gabinete do Partido Liberal, inclusive, já estava preparado. O gabinete do Partido Liberal já estava pronto e o Pedro, ao invés de nomear os liberais, ele manteve os conservadores no poder. Na hora que ele manteve os conservadores no poder, o Partido Liberal, evidente, enquanto a Guerra do Paraguai estava acontecendo, o Partido Liberal não fez nada. Mas, tão logo a Guerra do Paraguai terminava, o Partido Liberal ele vai abrir duas frentes de oposição. Primeiro, o Partido Liberal vai se opor politicamente ao Dom Pedro. Segundo, o Partido Liberal vai se opor politicamente aos conservadores. Bom, os liberais vão se opor a Dom Pedro porque eles responsabilizaram Pedro pela ruptura da conciliação. E, de certa forma, foi. Os liberais responsabilizaram Pedro pela ruptura da conciliação e, de certa forma, eles tinham razão. Em segundo lugar, eles vão fazer oposição aos conservadores, porque os liberais eles começam a defender que os conservadores poderiam ter recusado preservarem-se no poder, como se alguém recusasse permanecer no poder. Desta maneira, logo que a Guerra do Paraguai terminou, enquanto a Guerra do Paraguai estava rolando, não, mas logo que a Guerra do Paraguai terminou, o Partido Liberal vai fazer uma dupla oposição a Dom Pedro e aos conservadores. Dom Pedro e os conservadores que foram responsabilizados pelos liberais de terem rompido com a conciliação e prejudicado a eles, liberais. Para fazer oposição a Dom Pedro, o Partido Liberal ele vai agir da seguinte forma. Ele muda o seu nome para Partido Republicano e, na hora que os liberais mudam o nome para Partido Republicano, o Partido Liberal começa a defender
a proclamação da República no Brasil. Isso é uma oposição e tanto, porque para a República ser proclamada, o Império precisa ser destruído. Para a República ser proclamada, o Império tem que ser destruído. E, claro, quando eles fundam o movimento republicano, quando eles criam a campanha ou o movimento republicano, esse movimento ele teve quase que de imediato a adesão da população brasileira. Havia um grupo de intelectuais que estavam apoiando o movimento republicano e esses intelectuais deram à campanha ou ao movimento republicano o caráter popular. Então, milhares de pessoas vão às ruas fazer manifestações em prol da República. Inclusive, havia até apoio dos militares nesse movimento, nessa campanha republicana. Muitos intelectuais de classe média, na época, com muita expressão na sociedade, como Castro Alves, Rui Barbosa, José do Patrocínio e tantos outros, eles vão às ruas e passam a defender o movimento republicano, a campanha republicana, ou a proclamação da República no Brasil como solução para os problemas políticos e comparando a realidade do Brasil com a realidade dos nossos vizinhos latino-americanos. A verdade é que, na hora que a gente vai ter contato com regimes republicanos na América Latina, isso acaba influenciando muito, não é, a eclosão, o desenvolvimento, a construção de um movimento republicano no nosso país. Então, claro, a campanha republicana ganha corpo, ganha forma, ganha adesão política, porque tinha apoio de muitos intelectuais e, evidente, quando a campanha republicana ganha força, ganha apoio político, essa campanha republicana pretendia, numa perspectiva de médio prazo, remover Dom Pedro II do poder. E foi relativamente rápido, não é? Porque o movimento republicano começa em 1870 e em 1889 o Dom Pedro II já tinha sido removido do poder. Então, trata-se de um movimento que levou aproximadamente 20 anos para derrubar o Império. E 20 anos para derrubar um Império que só na gestão de Dom Pedro II durou 50, foi um movimento que obteve um êxito, e um êxito muito, muito rápido. Então, desta maneira, os liberais, agora republicanos, vão organizar uma oposição ao imperador Dom Pedro II. Mas eu disse que os liberais, eles fizeram uma dupla oposição. Uma foi a Dom Pedro II, a outra foi aos conservadores, porque eles responsabilizaram os conservadores pela ruptura da conciliação. O discurso era que os conservadores poderiam muito bem não aceitar o poder. Eles poderiam ter preservado a conciliação, não ter aceito o poder, e se eles preservassem a conciliação, nada disso aconteceria. Para fazer oposição a Pedro, os liberais criam o movimento republicano. Para fazer oposição aos conservadores, o Partido Liberal, agora Partido Republicano, cria
o movimento abolicionista. O Partido Liberal, agora republicano, para prejudicar os conservadores, e eles começam a defender a proclamação da República no Brasil. Garrido, se a República e a alforria dos escravos acontecesse, né? Se a alforria dos escravos acontecesse, que era o desejo do movimento abolicionista, os liberais não seriam prejudicados? Vamos pensar um pouco, pessoal. Se os liberais fossem ser prejudicados com a alforria dos escravos, você acha que eles iriam defender a alforria dos escravos? Claro que não. E os liberais não seriam prejudicados com o fim da escravidão, porque os liberais eram grandes proprietários de terra do estado de São Paulo. E nós sabemos que o estado de São Paulo tinha uma lavoura cafeeira mais moderna. O estado de São Paulo tinha uma lavoura cafeeira mais avançada, porque São Paulo ele começou a produzir café a partir do ano da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico. Como São Paulo não tinha como traficar negros, porque estava proibido o tráfico devido à Lei Eusébio de Queiroz, o estado de São Paulo teve que adotar o trabalho do assalariado do imigrante. Então, por essa razão, os latifundiários de São Paulo não seriam prejudicados, eles não seriam prejudicados com o fim da escravidão. É claro, se eles fossem ser prejudicados com o fim da escravidão, eles não iriam defender, eles não iriam pregar o fim da escravidão. Então, o grande objetivo, quando se criou o movimento abolicionista no Brasil, o grande objetivo foi político. O movimento abolicionista, a campanha pela alforria dos escravos no Brasil, ela não estava acontecendo por interesses sociais, interesses em promover melhores condições de vida, em melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A campanha em prol da abolição da escravatura, ela não estava acontecendo porque a escravidão é uma desumanidade, porque a escravidão vai de encontro aos princípios cristãos. Não. Foi interesse político de um grupo, no caso os liberais, agora republicanos, em destruir o outro grupo, o Partido Conservador, que era formado por grandes latifundiários do Rio de Janeiro. Então, veja que está começando errado. Se esse movimento da alforria não tinha o cunho social, imagine que tipo de alforria o Brasil não vai obter. Elitista, conservadora, sem caráter social. E o detalhe, quando a elite brasileira começa a defender o fim da escravidão, a Inglaterra, mais do que depressa, apoia o movimento abolicionista. A Inglaterra, ela vai dar um grande apoio ao movimento abolicionista brasileiro. Já há algum tempo, a Inglaterra queria acabar com a escravidão no Brasil. Para quê? Para ampliar o mercado consumidor. Então, o apoio inglês tinha outros interesses, interesses econômicos. Acabando com a escravidão, ela amplificaria
o mercado consumidor no Brasil. E todos nós sabemos que o Brasil é uma nação que tem um potencial de consumo gigantesco. Por essa razão é que a Inglaterra vai apoiar o movimento abolicionista, que não deixa de ser importante, porque o apoio britânico ao movimento abolicionista dá ao movimento abolicionista expressão nacional, mais do que nacional, mundial. E outra coisa, a presença da Inglaterra acaba dando força ao movimento abolicionista, porque o movimento abolicionista, com a presença da Inglaterra, ele acaba se tornando, não é, muito rico. Ele ganha suporte econômico e a elite ela consegue, com esse suporte econômico britânico e dela própria, a elite liberal, claro, dá ao movimento abolicionista uma amplitude nacional e popular. Então, veja que o cerco em torno da figura do imperador está apertando-se, e muito. Não é? Então, o apoio britânico estava deixando a situação mais complicada ainda para o imperador Dom Pedro. Vai ser tão rápido assim. Além do apoio da Inglaterra, o movimento abolicionista ele vai registrar o apoio da classe média. Aí sim, o apoio da classe média foi por questões humanísticas, como você queira. A classe média no Brasil era mestiça. E como a classe média era mestiça, era muito difícil você encontrar na classe média uma família que não tivesse um parente que havia sido escravo. Era muito difícil você não encontrar na classe média uma família que não tivesse tido descendentes de escravos nela. Era muito difícil você encontrar na classe média uma família que não tinha parentes que estavam na condição de escravos naquele momento, que havia sido escravos. Então, a classe média, ela tinha um histórico muito grande com a escravidão. Então, o apoio da classe média foi muito importante para o desenrolar do movimento abolicionista, porque o apoio da classe média torna o movimento abolicionista um movimento de rua. O apoio da classe média ele vai transformar o movimento abolicionista no movimento popular. Isso foi muito, muito significativo. Não é? Então, veja, além da elite estar trabalhando, a elite liberal, agora republicana, para destruir os conservadores politicamente, nós tínhamos o interesse econômico da Inglaterra em ampliar o mercado consumidor e nós tínhamos o interesse social da classe média brasileira que queria acabar com a escravidão por questões humanitárias. A classe média no Brasil, até os dias de hoje, é mestiça. Imagine na época. Como se não bastasse, o movimento abolicionista teve o apoio do Exército, o que é
conhecido e pode aparecer nas provas com o nome questão militar. Algo que foi muito complicado para Pedro, porque ele perdeu o apoio dos militares. Eu sei que imediatamente vem a curiosidade. Por que os militares, o exército notadamente, estava apoiando o movimento abolicionista no Brasil? Por que os militares, notadamente o exército, estava apoiando o movimento abolicionista no Brasil? O apoio dos militares tem uma relação direta com o ano crítico. Vocês devem estar lembrados que no ano crítico, o Brasil enfrentou vários problemas para continuar na Guerra do Paraguai. E um dos problemas que o Brasil enfrentou foi exatamente a falta de soldados. Para solucionar o problema da falta de soldados, o Dom Pedro ele vai criar a campanha chamada Os Voluntários da Pátria. E nesta campanha, batizada com o nome Os Voluntários da Pátria, o Dom Pedro vai convocar escravos para lutarem na Guerra do Paraguai. Na campanha dos Voluntários da Pátria, o Pedro vai convocar escravos para lutarem na Guerra do Paraguai. Esses escravos, eles foram convocados com a seguinte proposta: se eles voltarem, eles serão alforriados. Vocês devem estar lembrados disso. Se eles voltarem, eles serão alforriados. É claro que milhares de escravos se alistaram. Alguns se aproveitaram da guerra e de lá mesmo, fugiram, abriram gás. Não vai ficar na guerra. Outros aproveitaram-se, outros morreram, claro, né? Alguns vão para a guerra, aproveitam-se e fogem. Outros militares, eles morrem durante a guerra, outros escravos militares, e outros voltam. Por incrível que pareça, a maioria voltou. E não pense que esses escravos que estão lutando voltam por burrice. Eles voltam por vários e vários motivos. Um deles é a família. A família é um motivo mais do que plausível para esses militares retornarem. Então, eles retornam. Só que Dom Pedro descumpriu a promessa. Quando os militares retornam, o Pedro, ao invés de alforriá-los, reconduz todos eles para a escravidão. Isso é um absurdo. Dom Pedro, ele não cumpre a promessa. Dom Pedro traiu a campanha dos Voluntários da Pátria e, na hora que os escravos retornam, eles são reconduzidos à escravidão, ao cativeiro. Que absurdo! E o pior, muitos desses militares que Dom Pedro reconduz ao cativeiro tinham ganhado patentes na Guerra do Paraguai por atos de bravura. Capitães, generais, coronéis. Então, imagine, Dom Pedro estava aprendendo um militar, o simples fato, não é? Se ele não tivesse patente nenhuma, o simples fato dele estar aprendendo um militar já é perigoso. Não é? Imagine que muitos desses escravos que se alistaram voltam da guerra com patentes de oficiais. Trata-se de uma humilhação à corporação militar
E, por essa razão, o exército comprou a briga. É um absurdo. O que Dom Pedro fez é um absurdo. Não é? Ele, além de descumprir a promessa, está desrespeitando a corporação. E vale registrar que o Brasil venceu a Guerra do Paraguai por causa desses, né, militares que ele agora está escravizando. Quer dizer, não tem nenhum cabimento, não há precedentes na história para o que Pedro II está fazendo. Inclusive, teve até um coronel que bateu mais de frente com ele, chamado Tenente-Coronel Sena Madureira, que partiu para a briga, e Pedro era um administrador hábil, mas quando o tenente-coronel Sena Madureira fez uma declaração na imprensa criticando a postura de Dom Pedro, de maneira inábil, ele mandou prender o tenente-coronel Sena Madureira, o que acabou agravando ainda mais a situação dele. Mesmo ele mandando soltar, tirar da cadeia posteriormente o tenente-coronel Sena Madureira, ele vai enfrentar problemas a posteriori, porque já estava feito o estrago, ele perdeu o apoio dos militares. Gente, o governante que perde o apoio dos militares, ele pode contar nos dedos quantos dias vai continuar no poder. O fato é que a situação para Dom Pedro estava se agravando e muito. O império estava caindo num isolamento total. Por que a situação de Dom Pedro estava se agravando? Porque ele estava caindo no isolamento. Dom Pedro II estava caindo no isolamento, em primeiro lugar, porque ele perdeu o apoio da elite liberal. A elite liberal agora fundou o Partido Republicano e, fundando o Partido Republicano, eles começam a proclamar, a defender a implantação da República. Como se não bastasse, Dom Pedro estava sofrendo a oposição poderosíssima da Inglaterra. Como se não bastasse, Dom Pedro estava sofrendo a oposição da Inglaterra. A Inglaterra queria acabar com a escravidão para, né, ampliar o mercado consumidor. Acrescenta-se a oposição da Inglaterra à oposição dos militares. Os militares estavam fazendo oposição a Pedro. Tem um episódio muito importante que a gente precisa comentar. Ele estava sofrendo oposição da igreja por conta de um evento que eclodiu no Império chamado questão religiosa. A questão religiosa tira de Pedro o apoio da Igreja Católica. E o que foi a questão religiosa? A questão religiosa foi um problema que Dom Pedro enfrentou entre a igreja e a maçonaria. O Papa baixou um decreto proibindo os maçons de frequentarem a igreja. E como Dom Pedro era grão-mestre da maçonaria, ele usou as prerrogativas da Constituição. Lembre-se que a Constituição tinha a lei do padroado e do beneplácito, que dava ao imperador o controle sobre a religião. Então, Pedro proibiu que essa deliberação imposta pelo Papa fosse implementada no Brasil. Na hora que ele fez isso, 2 bispos, de Belém e de Olinda, desobedecem,
os bispos de Belém de Olinda expulsam os maçons da igreja e Pedro manda prender os bispos de Belém de Olinda. Na hora que ele faz isso, que ele manda prender os bispos de Belém de Olinda, ele acaba abrindo um flanco de briga, de guerra com a religião. Tudo bem que depois ele manda tirar da cadeia esses dois bispos, mas, como eu sempre digo, o estrago já estava feito. Então, veja a situação que Dom Pedro está enfrentando. Ele está perdendo o apoio de todos. Ele não tem o apoio da elite, de parte da elite. Ele não tem o apoio da Inglaterra, ele não tem o apoio dos militares. Com a questão religiosa, ele está perdendo o apoio da igreja. Então, o império está caindo no isolamento. O fato é esse, não tem como nós escondermos. O império está caindo no isolamento total. O império está caindo no isolamento total, porque, repare, ele perdeu apoio de parte da elite, dos liberais, não é? Ele perde o apoio da Inglaterra, ele perde o apoio dos militares e ele vai também perder o apoio da religião. Então, o império cai no isolamento total. Quando o império cai, como o império cai no isolamento total, eu quero que vocês entendam que Dom Pedro precisava manter a escravidão. Por que Dom Pedro precisava manter a escravidão? Gente, é fácil, porque se Dom Pedro acabasse com a escravidão, ele acabaria com o último pilar de apoio que lhe restava. E qual era o último pilar de apoio que lhe restava? O Partido Conservador. O último pilar de apoio que sobrava a Dom Pedro era o Partido Conservador. Então, mantendo a escravidão, Dom Pedro garantiria o apoio dos conservadores. Mantendo a escravidão, Dom Pedro garantiria o apoio dos conservadores, e garantir o apoio dos conservadores era muito importante, correto? Porque garantir o apoio dos conservadores é garantir o apoio do último pilar de sustentáculo do segundo reinado. E o detalhe, Dom Pedro tinha que dar um jeito de manter a escravidão e, ao mesmo tempo, frear o movimento abolicionista. Porque governar com o movimento abolicionista nas costas não era nada aprazível, nada agradável. Ele tinha que dar um jeito de acabar com a escravidão e manter, não é, tudo sob controle, ou seja, frear o movimento abolicionista. Ele tinha que encontrar uma fórmula mágica que freasse, por um lado, o movimento abolicionista e, por outro lado, ele mantivesse a escravidão no Brasil. É realmente uma manobra política que vai precisar de muita habilidade da parte de Pedro. Bom, e não é que ele conseguiu, por isso que, retardando o fim da escravidão, ele retarda o fim do Império. Primeira medida que ele toma, em 1871, foi assinar a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre
determinava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil naquele momento automaticamente seriam alforriados. Todos os filhos de escravos nascidos no Brasil nesse momento automaticamente vão ser alforriados. Na hora que Dom Pedro promulga a lei do ventre livre, foi uma festa. Todos comemoraram, bebemoraram, porque veja só como a lei do ventre livre foi interpretada pelo movimento abolicionista. Se todos os filhos de escravos nascidos no Brasil são homens livres, acabou a escravidão. Claro, se todos os filhos de escravos nascidos no Brasil são homens livres, a escravidão acabou. Não tem porquê a escravidão continuar, é uma questão de tempo. Então, o que é que resta a nós do movimento abolicionista? Bom, a nós só resta aguardar. Vamos aguardar que a escravidão acabou. Mas observe bem como Dom Pedro, com a lei do ventre livre, ele conseguiu atender os seus propósitos, frear o movimento abolicionista e manter a escravidão. E tudo bem, assina a lei do ventre livre. Se o escravo soubesse que ele nasceu livre, era um grande negócio. Mas, tudo bem, o escravo nasceu livre. O bebê vai fazer o quê? Vai levantar e sair andando? Não vai. A lei do ventre livre determinava que o liberto, era o nome da pessoa que tinha acabado de ganhar a alforria, deveria permanecer na fazenda até 18 anos. 18 anos era o prazo que o Estado tinha para ir até as fazendas, recolher esse liberto e dar-lhe uma função social. O Estado ia? Não. O irmão, o Estado, ele não sabe quem nasce hoje. Você imagina a época. O Estado não sabe quem nasce hoje. Moral da história, a lei do ventre livre, ela só serviu para atender os propósitos de Pedro. O movimento abolicionista, ele sofreu um freio. Sabe quanto tempo, meninos e meninas, o movimento abolicionista levou para perceber que tinha sido enganado? 10 anos. Mas sabe por que o movimento abolicionista levou esse tempo todo para perceber que foi enganado? Porque o movimento ele não tinha o caráter social. Porque se tivesse, eles não seriam enganados. 10 anos foi o prazo, foi o tempo que o movimento abolicionista levou para perceber que a lei do ventre livre é um engodo. 10 anos foi o tempo que o movimento abolicionista levou para perceber que a lei do ventre livre era um engodo. Ela serviu para atender aos interesses de Pedro. Ele manteve a escravidão, mantendo a escravidão, ele mantém o apoio dos conservadores e preserva-se no poder. Mas também, quando o movimento abolicionista descobriu que tinha sido enganado, você imagina, as pressões ressurgem em 1881 e as pressões, elas ressurgem com a força incomensurável para, mais uma vez, tentar frear
o movimento abolicionista, Dom Pedro assina outra lei enrola-trouxa, a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida popularmente pelo nome de sexagenários. A Lei Saraiva-Cotegipe é mais conhecida com o nome Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, determinava que todos os escravos no Brasil que completassem 60 anos estavam automaticamente alforriados. A pergunta é qual? Porque se um escravo conseguisse chegar aos 60 anos, ele chegaria aos 60 anos num estado de putrefação, acabado. Na verdade, metaforicamente, o escravo com 60 anos, ele virava um estorvo, um entulho para o latifundiário. Então, a Lei Saraiva-Cotegipe era uma forma de beneficiar os latifundiários, não é? Novamente, utilizando a metáfora de você cuspir o escravo improdutivo pela idade para fora de sua fazenda e, portanto, não ter mais prejuízo com esse escravo que não mais era rentável. Então, a lei dos sexagenários não enganou o movimento abolicionista. Também, se essa lei tivesse enganado, pelo amor de Deus. As pressões continuam, elas se tornam cada vez mais fortes e o desfecho foi que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava governando o Brasil na época, Dom Pedro estava na Europa, internado com crise de diabetes, e, portanto, quem estava governando o Brasil era a sua filha, a princesa Isabel. Princesa Isabel assina a Lei Áurea, a lei que alforriou todos os escravos do Brasil. Pronto, era o fim do Império. Porque, com a assinatura da Lei Áurea, Dom Pedro perde o apoio do último pilar de sustentação do Império Brasileiro, que era o Partido Conservador. A situação para Dom Pedro, na hora que Isabel assina a Lei Áurea, que, por sinal, não foi uma lei social, ela cuspiu, metaforicamente, o negro na sociedade, não havia um projeto social, e aí a maioria desses ex-escravos acabam ocupando subfunções, ocupando atividades subterrâneas, se tornando degradado, segregado, marginalizado, um horror. Situação, aliás, que repercute na história brasileira até os dias de hoje. Por que você acha que a população afrodescendente ela ostenta os piores índices sociais de miséria, de fome, de pobreza, por causa disso, não é? Não houve, na hora da alforria, um projeto de sociabilização desses alforriados. Não houve esse projeto. Então, isso é um horror. Só que, com a assinatura da Lei Áurea, o Império acabava. É o fim de Dom Pedro II. Por quê? Porque o Império ele cai no isolamento absoluto. Por que ele cai no isolamento absoluto? O Império, gente, ele cai no isolamento absoluto porque ele perde o apoio das elites, perde o apoio da
igreja, ele perde o apoio da igreja, né? Ele perdeu o apoio da igreja com a questão militar, ele perde o apoio do povo, ele perde o apoio dos militares, ou seja, perdendo todo este apoio, o Império Dom Pedro II vai acontecer com ele exatamente o que aconteceu com seu pai. Ele fica completamente isolado, não é? Dom Pedro II, ele acaba acontecendo com ele o que aconteceu com seu pai. Ele fica completamente isolado e na hora que ele fica completamente isolado, o desfecho não poderia ter sido no dia 15 de novembro de 1889, esses grupos se articulam, principalmente a elite e os militares. Esses grupos se articulam, principalmente a elite e os militares, né? Esses grupos vão se articular, e quando esses grupos se articulam, o desfecho para Dom Pedro foi a proclamação da República. Então, a aliança entre a elite e os militares acaba culminando para Dom Pedro na proclamação da República. Certo? Dom Pedro não tinha como continuar no poder, porque o Império ele cai no isolamento absoluto. A proclamação da República no Brasil, como muitos acontecimentos da nossa história, foi obtida através de um golpe. O próprio líder da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Na verdade, entre os militares, quem articulou a proclamação da República foi Benjamin Constant. O Deodoro, ele foi pego de surpresa. Deodoro era amigo íntimo do imperador Dom Pedro II. A República no Brasil foi proclamada através de uma articulação golpista entre a elite brasileira e os militares. Para variar, o povo não sabia de nada, o que é normal nos momentos mais decisivos da história do Brasil. O povo não tem participação política, não tem adesão alguma. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, terminava o Império Brasileiro. Após a proclamação da República, a história do Brasil entraria numa nova fase conhecida como República Velha ou Primeira República. Tanto faz você chamar a República Velha de Primeira República, não é? Tem outros codinomes também, como República Oligárquica, República dos Coronéis, enfim. A República Velha, ela vai durar de 1889 até 1930, com a ascensão de Getúlio Dornelles Vargas ao poder. Tá bom? Então, um abraço para todos e até a próxima.